Há mais de 100 dias, o estado do Maranhão mantém um índice de contágio do novo coronavírus abaixo de 1, que é super favorável. Isso é motivo para comemoração, mas não para descuido. A gente segue falando da situação da pandemia no estado. Estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o secretário estadual de saúde, secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, para uma entrevista. Secretário, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Eduardo. Secretário, vamos falar sobre esse assunto. A gente viu aí os dados, acabou de mostrar os dados aí da Covid-19, a gente percebe que se mantém nas últimas 24 horas em praticamente todo o estado. Aqui na área de São Luís, cerca de 100 casos, Imperatriz não passando dos 50, nas demais regiões, que já chegou a mais de 1.000, se mantendo naquela faixa de 300 a 400. Dá para dizer que a gente já tem uma imunização aí grande no estado? Como é que está essa questão da pandemia no estado do Maranhão? Então, o importante é assim, apesar de a gente ter números muito favoráveis, a gente é um dos melhores estados no enfrentamento da Covid, graças a Deus, isso não quer dizer que acabou a pandemia. Isso é importante. Essa última semana, e assim, há coisas que a gente nem dá mais destaque, mas foi a semana com o menor indicador epidemiológico desde o início, né? Desde que chegamos a ter 4, 5 mil casos por dia. A gente está tendo menos de 500 casos por dia. E ainda é um número considerável, mas isso é considerando o estado inteiro, mas um número baixo. A gente conseguiu baixar de 5 mil casos ativos, a gente não conseguiu isso há muito tempo. E tudo indica que a gente tenha um percentual muito maior de pessoas que foram acometidas da doença, mas conseguiram se recuperar sem precisar de ajuda hospitalar, ficaram em casa mesmo. Então, a primeira fase do inquérito, que apontou 40% de soroprevalência no estado, me parece estar correta. Quando a gente faz o test drive, quando a gente faz outro tipo de aplicação, a gente vê que esse percentual é muito próximo da realidade. Quando a gente pega as pessoas que de fato são positivas, ainda tem o vírus ativo, e o número de pessoas que já têm o vírus inativado, que já tem, em tese, imunidade à doença. A gente vai repetir a segunda fase do inquérito, exatamente para ter essa resposta, mas a gente está 110 dias com a nossa taxa de transmissão menor que 1, a taxa de ocupação, tanto de enfermaria quanto de UTI, nunca teve tão pequena, 14% só do leito de enfermaria. Que era importante, era uma discussão no começo, a questão de evitar o colapso, não é isso, secretário? Isso que a gente está fechando leitos de UTI. Na verdade, hoje a nossa preocupação é já com as coisas que não são Covid, né? Porque ficaram represadas durante esse ano. Menos de 25% de leitos de UTI hoje estão ocupados com pacientes de Covid, das minhas UTIs Covid. Então, paulatinamente, eu já tenho tirado leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, para Covid, para a gente destinar para as outras doenças. Isso tanto aqui na capital São Luís, quanto na ilha, quanto no interior do estado, mutirão de mais cirurgias, exames, várias outras atividades, ações fazendo também, não é isso? E isso, a gente está realizando isso exatamente correndo contra o prejuízo, né? O ano 2020 foi um ano terrível para a saúde pública, de uma maneira geral, e a gente está retomando as cirurgias eletivas. Tem muitos estados, metade dos estados da federação ainda não conseguiram retomar, e a gente já está retomando no ritmo acelerado. Então a gente teve um mutirão em Lago da Pedra, aqui em São Luís, em Colinas, vamos ter em Barreirinhas, tivemos em Santa Inês, tivemos em Pinheiro, e assim a gente vai retomando o nosso dia a dia. A gente quer fazer um número bem considerável de cirurgias até o fim do ano. A gente está tendo cirurgia urológica hoje, tivemos cirurgias no fim de semana para crianças. Então, assim, a gente tem um número considerável para retomar assim, a normalidade do nosso sistema de saúde. Isso é um desafio, né, secretário? Porque é uma demanda reprimida, né? O desafio principal é esse. Primeiro, é uma demanda reprimida, porque muita gente deixou de fazer, deixou de procurar assistência médica. Se a gente olhar os indicadores, todos eles caíram no Brasil e no mundo, porque as pessoas deixaram de procurar o sistema de saúde por medo, por receio, por não poder sair de casa. A gente tem um represamento, portanto, inclusive de doenças crônicas, esse é outro problema, e mais do que isso, um protocolo todo novo para poder fazer o procedimento cirúrgico. Então, quem vai fazer cirurgia agora tem de passar pelo teste necessariamente, porque se a gente tiver uma pessoa no centro cirúrgico que esteja com o vírus ativo, ele pode sair infectando todo mundo, e a gente não pode correr esse risco. Hoje o protocolo para alguém realizar cirurgia na rede pública de saúde é muito mais rigoroso do que o que acontecia até o mês de março. Queria que o senhor falasse também, secretário, sobre essa questão da testagem. Foi super importante, né, para ser um dos estados que melhor se comportou durante a pandemia, que foi a questão do estado do Maranhão, o final do hospital de campanha, que cumpriu o seu papel, depois logo transformar em drive, mais de 14 mil pessoas, agora em Imperatriz. A questão da testagem foi uma organização que deu certo.
no controle da pandemia, né? Deu muito certo e é ótimo o drive porque a gente conseguiu não diminuir a nossa testagem, isso é importante. A gente continua realizando testes. O drive em São Luís é uma procura maior do que a gente imaginava, foram mais de 1.000 carros por dia, né? Mais de 1.000 pessoas por dia que procuraram o drive. Agora, em Imperatriz, também com resultado positivo, ontem foram quase 500 pessoas que procuraram o drive em Imperatriz. E o que é necessário, a gente tem que continuar testando a população. Hoje, muita gente ainda pergunta, a gente tem um ambulatório no HCI. A pessoa pode chegar no ambulatório do HCI, vai passar por uma triagem médica e vai poder ser testado lá no HCI. Obviamente, a gente não teve condição, o Brasil não teve condição de fazer uma testagem como a gente queria em massa da população. Para qualquer pessoa passar ali e testar, mesmo sem sintomas, Todos sem os passar países, por na médico. verdade, tiveram esse tipo de problema, né? A gente não teve condição, a gente nem tem teste suficiente para isso. Até porque o teste também não é algo que diga assim, é barato, eu tenho condição de fazer em 7 milhões de pessoas, né? Imaginar que no início da pandemia a gente comprou o teste a mais de R$100. Era um teste para se fazer. Se a gente pensar em 7 milhões de pessoas, a gente estaria falando de R$700 milhões, é quase metade do orçamento da Secretaria para o ano inteiro. Então, a gente não teria nem recurso suficiente para realizar. Mas fizemos testes consideráveis, fizemos um inquérito sorológico, são quase 400 mil testes já realizados no estado. Não é um número baixo, é um número considerável, maior que muitos países. Se a gente pegar esse percentil de testes realizados em relação a 1.000 ou 1 milhão de habitantes, a gente tem um número bem considerável de testes. A gente sempre ficou ali entre os estados da federação que mais realizou testes. Secretário, só para a gente encerrar rapidinho, falar também sobre a campanha Outubro Rosa, lançamento oficial hoje, também campanha importante da poliomielite. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essas campanhas importantes. Eu acho que a gente já voltando para a normalidade, né? A gente tentando voltar, não só pautar a saúde com o Covid, mas com outros temas. Então, um tema importantíssimo, Eduardo, vacinação. A gente está aqui correndo atrás da vacina da Covid, mas a gente tem que falar de vacinação que vem caindo no Brasil há anos. A gente sempre foi exemplo para o mundo de vacinação e, infelizmente, desde 2016, 2015, isso vem caindo no Brasil inteiro. Não é uma razão explícita para se dizer assim, foi por isso que aconteceu a queda. Infelizmente, vem caindo, a gente não tem conseguido cumprir as metas, inclusive de pólio. Então, a gente está tendo a retomada de doenças que a gente não tinha mais. Então, poliomielite, de 12 meses a 5 anos, todo mundo leva seu filho para vacinar. Se já tomou, não tem problema. Eu não sei se tomou, toma de novo. Porque é importante a gente fazer a vacinação e multivacinação. Se você tiver com a carteira vacinal do seu filho em atraso, também é importante. Leva lá a carteirinha para vacinar seu filho, porque a gente não pode. A gente está tendo surto de sarampo no Brasil. A gente era território livre de sarampo anos atrás. E aí, ano após ano, a gente tende de enfrentar doenças que a gente achava que já tinha controlado. A mesma coisa, Outubro Rosa, o cuidado com o câncer de mama. É um câncer de incidência muito alta, é o maior do Brasil, o segundo maior aqui no estado, só perde por câncer de colo de útero. A gente fala de mamografia, é importante falar de mamografia, do exame do toque também. Então, as mulheres a partir dos 40 têm de realizar o exame anualmente, isso é importante. A gente tem mamografia em diversas regionais de saúde do estado, mas, sobretudo, hábitos de vida. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente não pode falar só de mamografia de toque. É o hábito de vida, de evitar fumar, evitar ingestão de bebida alcoólica, ter vida mais saudável, praticar atividade física. Isso também contribui para se evitar o surgimento do câncer de mama. Ok, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, lembrando nós dois sem máscara, mas um distanciamento social recomendado para evitar qualquer tipo de problema. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço.